Estamos nessa série, Conta-me a Bela História. E o que eu tenho em mente é que, especialmente nossos filhos, eles de vez em quando perguntam, o que é o Natal. E não podem crescer permeados, pensando que Natal é luzes, que é árvore, especialmente que é presente. Isso faz parte. Mas a história do Natal tem a ver com a vida deles, a vida nossa, como família, como pais. Por isso o título desta série, Conta-me a Bela História. Domingo passado contamos a história de Jesus, Jesus trazendo paz. Hoje vamos contar a história de Jesus trazendo alegria. E eu quero começar com uma pergunta, que daqui a pouco eu vou repetir, perguntando, você é uma pessoa alegre? Quem diz que você é alegre? Eu suponho que todos nós, ou no passado, ou mesmo nesses dias, ou daqui a um tempo, vamos ter que fazer uma escolha entre ser alegre ou sermos dominados pela circunstância que estamos vivendo. E algum tempo atrás, um amigo meu, muito querido, Gunter, que está aqui na frente, ele passou por um momento muito delicado, que ele tinha que escolher entre focar na circunstância ou confiar em Deus. Eu quero convidar o Gunter para vir até aqui à frente. Gunter está aqui na igreja há mais de 30 anos, é um amigo muito especial, bem como a família. E Gunter, a gente está tão grato que você pôde repartir conosco esta manhã e à noite também o seu testemunho. Deus te abençoe. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Gunter Breuel, eu sou médico e sou membro dessa igreja há mais de 30 anos. A questão de 2 meses e meio, eu me submeti a uma cirurgia cardíaca, denominada tecnicamente de revascularização do miocárdio, e em termos mais simples, pontes de safena. O diagnóstico desse problema surgiu não dos meus sintomas. Eu nunca tive dor cardíaca, nunca sofri infarto, e foi através de exames, particularmente um exame chamado cinecoronariografia. Nesse exame, ficou constatado que eu tinha obstruções importantes em 3 artérias do coração. Na minha cabeça, antes disso, eu achava que com stent se resolvia tudo. Mas não foi o meu caso. Então, o cardiologista me disse, é melhor operar. O cirurgião cardíaco que eu consultei confirmou a indicação e disse, é melhor operar, porque você vai ter menos problema no futuro. E o cardiologista que me atendeu lá na equipe cirúrgica me disse o seguinte, se você não operar, a probabilidade de você morrer em 5 anos é 72%. Então aí vocês viram que não tinha muita saída. Mas isso causou um inesperado em mim, eu não esperava isso. Eu esperava ir lá fazer os stents, 2, 3 dias depois estava em casa normal. Mas não foi o que aconteceu. Então, eu tive que lidar com uma circunstância inesperada. Eu estava diante de uma situação que eu tinha que resolver. Opero, porque eu não sentia absolutamente nada, ou não opero. Então, como eu já falei, a parte racional foi resolvida pelos 72%. Mas a parte espiritual, eu aprendi em 1983, quando eu me converti, com um pastor americano chamado Larry Coy. Talvez alguns de vocês conheçam o curso dele, que era um curso muito bom. E ele dizia o seguinte, devemos entregar todos os aspectos da nossa vida para Deus. Todos. E nessa hora eu me lembrei disso. Então eu entreguei a minha saúde, entreguei os meus cuidados aos médicos, as enfermeiras, os fisioterapeutas, o pessoal de enfermagem, que Deus ia saber lidar com isso, porque eu não tinha a mínima condição de controlar. Para resumir, em 5 dias eu estava em casa. A cirurgia correu muito bem, sem nenhuma complicação, e em 4 semanas eu voltei ao trabalho. Tudo isso para dizer o seguinte, nós entregamos os nossos passos e o nosso futuro a Deus. Por quê? Não temos condição nenhuma de prever o futuro e de influir sobre ele. Portanto, confiança em Deus,
é a melhor coisa que se pode fazer. E isso vale para qualquer aspecto da vida, principalmente relacionamentos, que é o que mais nos incomoda, são as outras pessoas. Entregue para Deus todos os problemas que você tem, deixe que Ele resolva. Não tente resolver sozinho, mas simplesmente confie em Deus. Muito obrigado. Obrigado pela inspiração. Como é que você reagiria se você estivesse na mesma circunstância em que você recebe uma boa notícia ou uma má notícia? Como é que você encararia? Será que daria gargalhada? Eu suponho que quando o médico falou para o Gunther que ele ia ter que passar por uma cirurgia, eu tenho certo que ele não falou assim, glória a Deus! Exatamente, há uma mistura nessa hora, dentro do nosso coração, que às vezes muitas pessoas não percebem, mas a gente sabe o que acontece dentro da gente. E eu suponho que nessa época do ano, estamos fim de ano, no dia 31 vamos ter um culto de ação de graças a Deus, às 10h30 da manhã, não estava no clipe, na hora do aviso. Nós vamos parar para dizer a Deus muito obrigado. Eu creio que para alguns de vocês pode ter sido, quem sabe, o melhor ano da vida de vocês. Quem sabe, esse vai ser o primeiro Natal que você vai passar tendo o primeiro neto no colo. Alguém vai passar por isso esse ano? Pessoal. Ou então é o ano em que o seu primeiro filho, a sua primeira filha está grávida, ficou grávida. E que bom celebrar isso. Ou então, há poucos dias você soube que o seu filho passou na primeira fase da FUVEST. Não é tão especial isso. Ou então esse foi o ano que aquela grande promoção que você crê que vai alavancar a sua carreira, aconteceu. Você vai dizer a Deus realmente muito obrigado. Mas eu creio também aqui nesse salão, tem algumas pessoas que talvez não vão passar, aparentemente, o melhor Natal de suas vidas. Pode ser o primeiro Natal em que você vai passar o Natal longe daquela pessoa que você mais ama. Ou por causa de um divórcio, ou por causa de uma morte. Ou então, é o primeiro Natal que você vai passar sem um emprego. Que você vai dizer de Natal para os filhos não deu. Não tenho como comprar. Ou então, como o Gunther passou um fim de ano em que você vai lembrar aquilo que o médico disse para você, quando ele abriu o exame, seu exame médico, ele franziu a testa e você viu talvez aqueles 30 segundos demorarem por quase 20 horas. Você pergunta, o que é que eu tenho, doutor? E ele disse para você, aquilo que eu temia é o que você tem. Nenhum de nós que está aqui está livre das duas coisas. Por outro lado, a gente olha para o Natal, alguma das frases mais comuns é Feliz Natal, que nesse Natal você tenha muita paz, muita alegria, muita riqueza, muita saúde, seus sonhos realizados. Mas às vezes dentro da gente existe um peso, ou um peso de alegria, ou um peso de tristeza. E como é que a gente lida com isto? Queria que você abrisse comigo, em Lucas capítulo 2. Hoje de manhã eu quero contar, respondendo a pergunta ou o pedido, conta a minha bela história. Contando a respeito da bela história de Jesus, que nos traz alegria. E o texto é Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, o texto diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo:
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. É o nascimento de Jesus. E a primeira coisa que eu quero que a gente guarde em mente quando falamos de alegria é que a alegria verdadeira, ela é oferecida por Deus a nós. Vem de Deus. Eu não sei se vocês já pararam, já ouviram, lembram que Deus é um Deus alegre. Às vezes a gente imagina apenas aquele Deus revelado em Jesus Cristo, em fotografias de jornal, ou época da paz especialmente, que aparece um Jesus muito sério, muito sisudo, aparece até meio carrancudo, muito sério, parece que Jesus não ri. Agora, você lembra de Deus? O profeta Sofonias disse para o povo de Israel que Deus tinha prazer neles e que Deus bradava de alegria. Era como se Deus gritasse de alegria pelo povo. Eu amo vocês, eu estou alegre com vocês. Isso é uma experiência futura quando Israel for restaurado. Mas se Deus mandou Jesus morrer por nós na cruz, é porque Ele ama, é porque Ele me ama também. Por isso Deus é um Deus alegre. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos antes da crucificação, Ele disse para os discípulos: eu oro por vocês, para que a alegria que eu tenho, essa mesma alegria esteja em vocês e seja completa. Jesus era alegre. Eu contei no primeiro culto que a primeira vez que aparece uma gravura de Jesus sorrindo, não foi em nenhuma revista da escola dominical, não foi em nenhuma capa de Bíblia, mas foi na capa de uma revista Playboy. Eu não comprei a revista e li a revista, tá certo? Mas eu li um artigo sobre isso. É a primeira vez que Jesus, aparece uma gravura de Jesus, o autor pintou um Jesus rindo. Às vezes a gente não lembra disso. Agora Deus olhou para aqueles pastores. Olha a graça que Deus traz para esses pastores, dando para eles a oportunidade de experimentar uma grande alegria. Quem eram os pastores? Na sociedade judaica, especialmente em Jerusalém, eram as pessoas mais desprezadas. Eram aquelas pessoas que os outros olhavam para eles e diziam: esse cara não deu para nada na vida, então o que ele pôde fazer é ser pastor. A palavra do pastor de ovelhas não tinha nenhum valor. Eles não podiam ser testemunhas em nenhuma corte, porque nenhum juiz daria crédito para que o pastor falasse. Era como a mesma imagem que talvez marinheiros tenham hoje. Pessoas desprezadas. Mas pior do que isso, era que, por serem cuidadores de ovelhas, e a ovelha tinha que comer todos os dias, inclusive no sábado, os pastores não podiam cumprir o que a lei dizia, que tinham que ir ao templo no sábado. Ou pior, ou mais difícil, não podiam parar de trabalhar no sábado. Então eles eram desobedientes, costumados da lei. Por isso eram vistos como pessoas, até religiosamente falando, pessoas sem valor. Mas para quem é que Deus resolve anunciar o nascimento de Jesus? Para esses homens. Como é que eles encaram isso? Deus é um Deus da alegria. E Deus faz um contraste aqui. Existe algo que o seu estado, como vocês estão, não vai determinar se dentro de vocês vão ser pessoas alegres ou não. Não é o seu estado social, não é o seu estado de capacidade acadêmica, não é a sua conta bancária que vai realmente experimentar esta alegria que Deus quer dar. O que é alegria? Há uma diferença entre alegria e felicidade. Felicidade é uma experiência de fora para dentro. Por exemplo, você ganhou aquela promoção que você esperava há muito tempo. E aconteceu. E você vai dizer: vivi uma das melhores experiências, fiquei muito feliz com essa promoção. Que bom, isso é muito bom. Mas daqui a pouco você vai continuar crescendo, daqui a pouco você esquece. E você vai crescer, subir mais um pouco. Nada errado com isso. Mas aquele momento especial que você viveu foi passageiro. Dependia de alguma coisa externa acontecer. Alegria é diferente, essa alegria que Deus anunciou através dos anjos para os pastores. Alegria que vem de Deus. É uma alegria, aquele estado interior
em contraste com a felicidade, é um estado interior de completa satisfação a despeito daquilo que eu tenho ou do que eu não tenho, a despeito de circunstâncias. E isso fruto do relacionamento com Deus que me leva a crer que aquilo que eu não tenho, ou aquilo que eu perdi, ou aquilo que poderia me causar tristeza, em última análise, está sob o controle de Deus, e que em última análise isso glorificará a Deus e trabalhará para o meu bem. Por outro lado, na mesma linha, a alegria é fruto do Espírito. É o Espírito Santo que produz em mim e em você esse estado de satisfação que não depende de coisas, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Aqueles pastores, seguindo a história, vou ler o resto da história daqui a pouco, quando eles foram ver Jesus e saíram para a cidade, eles não deixaram de ser pastores. Ninguém deu para eles um novo emprego. Ninguém disse para eles, olha, eu amo tanto vocês que sábado que vem vocês vão para o templo, vocês vão trabalhar, eu vou trabalhar no seu lugar. Não. Mas eles saíram da manjedoura quando foram ver Jesus satisfeitos, alegres. Por quê? Porque Deus disse para eles, eu trago para vocês boas novas de grande alegria. E a palavra que o anjo usa aqui, escrita por Lucas, era como se ele dissesse literalmente assim, eu trago para vocês boas novas de mega alegria. Não é simplesmente alegria. O anjo poderia ter dito, eu trago para vocês boas novas de alegria. Mas ele quis assentar. Há uma alegria que, além do que vocês podem imaginar, que é Deus que está trazendo para vocês, é mega. Mas você pergunta, ou diz, não é isso que eu estou sentindo. Eu estou preocupado com o meu emprego. Estou preocupado com o filho doente. Estou preocupado com o casamento que não sei se vai emplacar 2018. Como é que eu posso ser alegre? Daqui a pouco eu vou explicar isso. Mas o fato é que há uma promessa aqui, que vem através de Jesus, e que Deus disse para os anjos, esta é uma notícia que vai trazer grande alegria. Independente do que o texto vai falar daqui a pouco. O que eu posso pensar no Natal é que, a despeito da vida que eu tenho, seja um ano que eu terminei, com muitas coisas alcançadas ou quase nada alcançado, com muitas alegrias vividas ou com muitas dores experimentadas, o fato é que em Jesus, há uma promessa de uma grande alegria, de uma satisfação interior, de um contentamento que não depende de circunstâncias externas, mas unicamente daquilo que Deus faz. Mas, essa é uma promessa que eu posso experimentar, ganhá-la, mas algumas coisas podem me roubar esta alegria. Existem os ladrões da alegria. Assim como existe ladrão de banco, existe ladrão da alegria. Alegria que Deus quer, porque está associado à própria atuação do diabo neste mundo, que veio para matar, roubar e mentir. Mas algumas coisas nos roubam a alegria. Em nenhum momento, o que Deus quis falar para os anjos é que alegria significa ausência de dor ou ausência de perda. Mas alegria, vou repetir, tem a ver com aquele estado interior de satisfação que independe de circunstâncias, porque Deus produz em mim. Mas algumas coisas nos roubam. Por exemplo, quando a gente interpreta erroneamente uma circunstância, aproveitando o testemunho tão belo do Gunther. Na hora que ele sabe que ele vai ter que passar por uma cirurgia, ele poderia ter dito, ai meu Deus, e agora? Vou fazer o que ele fez. Confiou em Deus. E tem circunstâncias na nossa vida, circunstâncias que a gente nunca imaginou que nós passaríamos, perdas que nós nunca imaginamos que teríamos. Decepções que nunca imaginamos que teríamos. Isso não quer dizer que não vamos ficar tristes. O Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflição. Ele não pintou nada tão romântico. Mas, quando a gente interpreta as circunstâncias da forma errada,
aquela satisfação interior de segurança, de que Deus está no controle e vai embora. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, eu me referi algumas vezes a ele nesta manhã, ele diz que estava preso quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Ele diz que as coisas que aconteceram a ele, o que aconteceu a ele? Se você pega desde o dia da conversão dele, claro que ele foi depois bem aceito pelos apóstolos, mas ele foi perseguido, ele foi escorneado, ele foi enganado, ele foi preso, ele quase morreu no naufrágio, e agora ele está preso, está em Roma. Aí ele diz, as coisas que me aconteceram, elas contribuíram para que toda a guarda de Roma, toda a guarda pretoriana, como ele diz no capítulo 1, essas pessoas puderam ouvir o Evangelho por causa das coisas que me aconteceram. Outra maneira de encarar as circunstâncias difíceis. Ou elas vão me aproximar de Deus, ou eu vou experimentar na perda, na dor, nas circunstâncias difíceis, algo de Jesus, uma alegria interior que eu nunca experimentei antes. Eu vou virar uma pessoa amarga. E aí vem o segundo ladrão da nossa alegria, que é justamente a amargura, o ressentimento. Aquelas pessoas que nos enganaram, ou pessoas com as quais você viveu, nem precisava ser o cônjuge, pessoas com as quais você viveu por 20 anos na sua empresa, e que você deu a mão para elas, que você as promoveu. De repente essa pessoa lhe trai, lhe engana, puxa o tapete, o seu tapete. Você tem que encarar de que forma? Se eu guardo ressentimento, aquela pessoa vai comigo onde eu for. Ela vai comigo na ceia de Natal, porque eu vou lá comendo um peru gostoso e aquilo volta na minha mente. Ah, se eu pudesse... Aí você para de falar porque é pecado, né? Ah, se eu pudesse estrangulá-lo. Ou quem sabe Deus paga na mesma moeda. Não precisa ser mais nem menos Deus, na mesma moeda. E aquilo lhe consome. Quando na realidade o Senhor Jesus teve tudo para ter essa atitude, porque Ele era homem como eu e você. Mas Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ressentimento tira a nossa alegria. Porque a gente, a princípio, não consegue ver que aquela ofensa, que aquilo que a pessoa causou a mim mesmo, pode, nas mãos de Deus, tornar-se algo maravilhoso que eu nunca poderia imaginar. Porque, na realidade, quando, na dependência do Senhor, eu perdoo alguém, eu estou refletindo a pessoa de Jesus. Talvez nem tanto para o outro, mas experimentando dentro de mim aquilo que Jesus quer que eu experimente, essa alegria que independe de circunstâncias. Mas também há um outro ladrão da alegria, que é a ansiedade. A ansiedade para ter aquilo que eu não tenho, ou sonhar com aquilo que eu quero ter. Muitas vezes você está no Facebook, você vê a foto de uma pessoa que você acha que ela é de segunda classe, mas ela tornou-se a presidente de uma empresa em 3 anos, e você está 15 anos na mesma empresa, não conseguiu subir nenhum posto. Aí dá aquela, por que aquele é melhor do que eu? Muitas vezes isso gera ciúmes, gera inveja. Aí você passa a viver, eu tenho que subir. Ou então, você vê também na rede social, alguém que comprou um carro melhor do que o seu. Você imagina, no dia que eu tiver um carro como aquele, eu vou ser mais alegre, ou eu vou ser mais feliz. Deus, só esse carro, Deus, não te peço mais nada, só esse carro. O problema é que Jesus falou que não devíamos andar preocupados com o que havíamos de beber, ou de comer, ou de vestir. Porque são as pessoas que não conhecem Jesus que andam preocupadas com isto. Não é que você não tem que trabalhar duro para ter as coisas. No momento Jesus falou para não trabalharmos duro também. Mas o fato é que quando a minha ansiedade se torna foca em alguma coisa que eu não tenho e que eu quero ter a qualquer preço, não importa o que, aquilo se torna um ídolo. E aí vem um outro ladrão da alegria, que é a idolatria. Às vezes não é só o dinheiro, mas é o desejo de ter poder, o desejo de mandar, o desejo de controlar.
E quando você descobre que você não tem controle sobre as coisas, sobre a sua saúde, sobre o seu dinheiro, sobre a sua carreira, a tristeza bate. E aquilo você pensa, se eu recuperar o que eu perdi, se eu tiver o dinheiro que eu queria ter, eu vou ser mais alegre ou eu vou ser mais feliz. Isto rouba. O problema é que tudo isso é pecado. E quando Davi adulterou com Betsabá, depois que Natan foi confrontado, Davi que estava negando um pecado, Davi escreveu o Salmo 51. No Salmo 51 ele disse para Deus, depois de confessar o seu pecado, admitir o seu pecado, ele pediu para Deus, restitui-me a alegria da minha salvação. Isso quer dizer que, mesmo quando a gente anda com Jesus, a gente pode perder a alegria. Uma alegria que ele disse que era mega. E às vezes eu perco porque algumas coisas estão roubando a minha alegria. E a alegria vai embora quando eu considero que aquilo que eu não tenho, ou aquilo que eu queria ter e não tenho ainda, ou aquilo que eu perdi, é maior do que Deus. Como se Deus não fosse suficiente. E a nossa suficiência vem de Deus, para viver com o que temos ou o que não temos, e não vivemos em tristeza. Então os anjos ouvem. Hoje nasceu o Salvador. Eu tenho para vocês boas novas de grande alegria. No contexto, era como se também estivesse falando cuidado. Cuidado para que o seu status social, o fato de serem pessoas desprezadas pela sociedade, o fato de não serem pessoas vistas pelos religiosos como pessoas santas, não deixe que isso tire de você aquilo que é mais importante, que é o fato de que hoje nasceu em Belém. Os anjos dizem, Cristo Jesus, o Salvador e Senhor. Terceiro lugar, a nossa maior alegria é Jesus como Salvador. Porque aquilo que eu perco, talvez nunca vou ganhar de volta. Aquilo que era para mim uma fonte de felicidade, talvez não se repita mais. Mas uma coisa eu sei, na hora que você conheceu Jesus como seu Salvador, muitas coisas aconteceram. Seus pecados foram perdoados. Você tornou-se filho de Deus que você não era antes. Você ganhou acesso a Deus que você não tinha antes. E isso não se perde, isso não vai embora. E pelo contrário, isso produz em você. Quando você usa, deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus preencher o seu vazio. Você se torna uma pessoa satisfeita, alegre, independente de circunstâncias. Porque a alegria não tem a ver com risadas, mas tem a ver com a satisfação interior de que Deus cuida da minha vida, mesmo quando eu perco. Mas, lembrando que Jesus é o nosso Salvador, às vezes a gente pensa, ou às vezes não lembra muito, que se eu perguntasse para você, como às vezes eu brinco aqui perguntando, quem quer ir para o céu hoje? Se todos nós somos espirituais, todo mundo vai levantar a mão, não vai? Quem quer ir para o céu hoje, gente? E nem todo mundo. Porque a gente quer viver mais um pouquinho aqui. Eu quero viver com minha mulher mais 20 anos ou 30 anos. Tem muitas coisas que a gente queria ver e não viu ainda. Agora, então como é que eu vivo daqui até o dia que eu morrer, sabendo que vou passar por dias difíceis e dias com mais felicidade? Como é que eu vivo? Eu vou viver bem se realmente a minha alegria estiver no Senhor. No capítulo 4 de Filipenses, da mesma carta que eu mencionei há pouco, que Paulo preso escreveu assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse texto é um texto difícil, porque na realidade algumas coisas estão envolvidas aí. Primeiro que é um imperativo. Ele diz, alegrem-se no Senhor. É imperativo. Então, quando eu estou lá no meu cantinho, talvez ninguém vendo, eu começo a remoer, que vida dura, que vida chata. Não aguento essa tristeza. Na realidade, meus queridos e minhas queridas, eu estou desobedecendo a Deus. Eu vou repetir que em nenhum momento Deus espera que
Quando você enfrenta coisas ruins, você diga sempre glória a Deus, sem pensar. Você pode até dizer glória a Deus, mas desde que você passe pelo processo. Mas aqui, lá em Filipenses 4, Paulo diz 4:4, alegrem-se no Senhor. Porque aquilo que está acontecendo com você, como ele falou, tudo que aconteceu comigo beneficiou o povo de Roma. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele diz que as tribulações dele se tornaram fonte de alegria. Gente, como é que é isto? A resposta dele diz, no Senhor. Ele estava em Cristo. Como você que conhece Jesus está em Cristo. Então isso quer dizer que eu posso ter 1000 razões para ser uma pessoa triste. E não estamos livres disso. Eu não posso negar a dor, eu não posso negar a tristeza, porque isso também não é espiritualidade. Mas o fato é, por eu estar em Cristo, quando uma razão para ficar triste vem, eu tenho que dizer, Deus, estou triste. Está doendo, Deus. Mas eu sei porque eu estou no Senhor. O Senhor vai me capacitar para atravessar esse momento de perda ou dor. Porque eu estou no Senhor. E porque você está no Senhor, como Paulo estava, você tem os recursos para lidar com aquilo que lhe entristece, para não ficar na tristeza. Porque ele disse, alegrai-vos no Senhor. Não é alegrar-se naquilo que você ganhou. Talvez esteja sonhando com um iPhone X. Para até me dar um de presente, porque o meu está velho. Mas mesmo se eu não ganhar, eu posso dizer, eu vou aguentar viver com um iPhone velho. Porque não é o iPhone novo que vai me dar prazer na vida. Se eu ganhar um, se você ganhar um, puxa que bom, mas daqui a pouco aparece o iPhone XYZ, sai o X, né? Daqui a pouco vai sair o XZ, você vai querer o outro. E o iPhone é tão leve. Mas não é leve lidar com uma filha grávida aos 13 anos. Não é leve. Com 58 anos, você perdeu o emprego. Não é leve, depois de 40 anos de casado, o cônjuge dizer, o amor durou enquanto eu estava aqui, agora acabou. E nessa hora Deus não está esperando que você diga aleluia. Alguns vão dizer aleluia, porque um cônjuge foi embora. Mas não é assim. É quando eu encaro e digo, Deus, eu tenho que ser honesto com o Senhor. Eu não entendo o Senhor, mas eu estou no Senhor. Eu sei que o Senhor vai preencher o meu interior e eu experimentar um estado de satisfação, que talvez não venha dar gargalhadas, mas eu vou estar satisfeito no Senhor. Isso que Paulo está dizendo. Em julho passado, pregamos uma série em Abacuque. Talvez eu tenha sido mais beneficiado com aquela série. No capítulo 3. Depois de Abacuque fazer algumas perguntas a Deus no capítulo 1, que ele não entendia como era que o mal estava invadindo o reino de Judá, e como os babilônios, um povo cruel, ateu, que não temia Deus, ia ser usado por Deus para punir o povo de Judá. No capítulo 3, ele relembra o que Deus havia feito no passado, na história do seu povo. Como Deus havia aberto o mar vermelho para o povo passar a pés enxutos. Como Deus havia derrubado as muralhas de Jericó. Como Deus havia parado o sol na linguagem humana de falar, que o sol não para. Mas na linguagem humana de falar, Deus parou o sol para que a guerra que Josué venceu, conquistando a terra de Canaã, fosse batalhada. Mas ele diz, ainda que não haja ovelha no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a videira não floresça, todavia, eu me alegro no Senhor. Como é que alguém pode pensar desta forma? Quando tudo está negativo, tudo é perda. Ele diz, todavia, eu me alegro no Senhor, porque Ele me faz andar erguidamente. Abacuque não negou a dor. Abacuque não disse,
naquele momento, ele nem conhecia Romanos 8, 28, que todas as coisas, Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que eu amo. Abacuque nem conhecia isso. Mas Abacuque conhecia a história. E na história dele com Deus, ele ouviu dizer como Deus agiu no passado. E Deus não muda, por isso ele podia dizer, todavia, eu me alegro no Senhor. Quando tudo desaparece, ou quando tudo se perde, o que fica é, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. E a presença dele é suficiente para mim e para você. E quando aquilo que eu esperava que acontecesse, não acontece, eu poderia dizer, Deus, eu não entendo, eu queria ter aquilo e não tenho, mas a minha alegria está no Senhor. A minha alegria no Senhor não depende de felicidade. Por isso, na própria carta de Filipenses, novamente, capítulo 4, Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente. É uma palavra similar à palavra alegria. Ele poderia ter dito, como ele disse, aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação. Ele estava preso. Ele não esperou chegar no céu para dizer, Jesus é suficiente. Enquanto ele estava aqui, ele disse, aprendi a viver contente, satisfeito, alegre, em toda e qualquer situação, porque a alegria não depende do que eu tenho ou do que eu não tenho. Creio que no Natal, a gente gosta de ouvir músicas clássicas também. E talvez você já ouviu esse Natal, Jesus, a Alegria dos Homens, escrito por Bach. Bach perdeu a esposa com cerca de 30 e poucos anos de idade. Era costume, naquela época, o homem não ficar muito tempo viúvo. Mas a história conta que Bach amava muito a sua primeira esposa. Demorou a casar novamente. E alguns dizem que, provavelmente, a perda da esposa, não que é taxativo, deve ter contribuído para Bach escrever o que ele escreveu quando escreveu Alegria dos Homens. E outra coisa interessante na história dele é que, enquanto os outros autores contemporâneos escreviam músicas, cantatas, peças para a orquestra, pensando em agradar o rei, em agradar a corte, Bach sempre escreveu pensando em Deus. E quando ele escreveu Jesus, a Alegria dos Homens, ele diz assim, tradução em português um pouco direta. Jesus continua sendo a minha alegria, o conforto e a seiva do meu coração. Jesus refreia a minha tristeza, Ele é a força da minha vida, é o deleite e o sol dos meus olhos, o tesouro e a grande felicidade da minha alma. Por isso, eu não deixarei ir Jesus, do meu coração e da minha presença. Bem-aventurado sou, porque tenho Jesus. Quão firmemente eu o seguro, para que traga refrigério ao meu coração. Quando estou triste e abatido, eu tenho Jesus que me ama e se deu por mim. Por isso não o deixarei, mesmo que o meu coração se quebre. Isso é alegria. 15 anos atrás, ou 16 anos atrás. Até que vivemos, que eu posso dizer, a noite mais escura da nossa alma. Quando descobrimos uma situação em casa que nunca esperávamos passar. Aquela noite foi longa, triste. Algumas perguntas surgiram na nossa alma. Como até hoje surge. Ontem de manhã, estudando, ontem à noite, estava lembrando daquela noite. Foi no carnaval de 2001. Eu ia pregar aquela manhã, como preguei. Aqui no carnaval, que foi no Almenate, como vamos ter esse ano, 2018. Eu não sei como eu subi para pregar. Mas ontem eu estava recordando, como plateia aqui para mim. Em todos esses anos, a gente não negou dor, perda, mas a coisa que nos sustenta é saber que mesmo quando não há risadas, existe a presença de Jesus que nos satisfaz. Eu quero dizer que nunca tivemos perguntas difíceis,
que nunca tivemos por alguns momentos, segundos ou o que for, vontade de desistir. Mas eu lembro bem de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não há fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia, eu me alegro no Senhor. Ontem eu não dei gargalhadas, mas eu lembrei, nós lembramos, que Jesus nos satisfaz. Há uma história de um garoto, no tempo da recessão americana, em que ele ouviu falar de circo. Ele nunca tinha ouvido falar o que era um circo. Alguém começou a contar que no circo tem leão, tem tigre, tem elefante, tem macaco. E tinha palhaço também. E que o palhaço fazia todo mundo rir. Que o palhaço dava alegria para as pessoas. E viver na época da recessão, sem muita alegria, sem muita felicidade, sem muitas coisas para ter, mas sem ter nem às vezes o que comer. O filho chegou para o pai e falou: pai, será que eu posso ir para o circo? O pai falou: pode. Ele falou: mas não tenho ingresso. Eu sei que paga para entrar. Ele falou: filho, eu não tenho como te ajudar. E o filho falou: pai, me ajude a achar um meio, eu quero ir conhecer esse circo. E o pai falou: depois da cerca, tem algum trabalho que você pode fazer. Se você fizer, o quanto você ganhar, para cada centavo que você ganhar, eu dou um centavo também para você. E o filho foi, com 7, 8 anos, fez algumas coisas fora da cerca. E juntou o dinheiro, o pai completou. Finalmente chegou o dia que o circo ia entrar na cidade. E quando o circo entrou, como aquele desfile que todo circo faz no interior, em cidades menores, então ele passou a banda, a fanfarra, passou o leão, passou o elefante, passou os macacos, daqui a pouco vem 3, 5 palhaços, começam a fazer acrobacia, e o menino fica tão animado que ele tira a mão do bolso e entrega na mão de um palhaço. E o palhaço dá dinheiro. Aí quando o filho chega em casa, o pai pergunta: e daí, filho? Ele fala: pai, eu fui no circo, foi a coisa mais maravilhosa que eu já vi neste mundo. E eu vi os elefantes, os animais, os macacos, ainda vi o palhaço, e dei o dinheiro para o palhaço, paguei o ingresso para o palhaço. E o pai perguntou: mas filho, isso foi só o desfile. O circo real acontece à noite. O dinheiro é para você ir à noite para o circo, lá que as coisas acontecem. Creio que muitas vezes a gente só vê Jesus na rua, no desfile. Às vezes só ouvimos no culto aqui. A gente ouve falar: Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas a gente nunca resolveu dizer: eu vou entrar no circo. Não que aqui seja um circo, mas entrar naquele relacionamento que vai lhe satisfazer. Por isso que os anjos falaram: nasceu o Salvador. O Salvador tem a ver com o perdão de pecados. Não existe alegria junto com culpa. A culpa rouba a minha alegria. Mas Jesus na cruz, o sacrifício que Ele fez por mim e por você, tirou a nossa culpa. E por isso eu posso ter um lugar no céu depois da minha morte. Porque o pecado foi tirado. E vai chegar o dia que eu vou chegar no céu, não por méritos meus, nem seu, mas por causa do que Jesus fez. Mas, meus queridos, você não sabe quando. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos. E hoje? Eu volto àquela pergunta inicial. Você é alegre? O que é que tira a sua alegria? Pode ser que você esteja enfrentando uma situação que você não está conseguindo interpretá-la da perspectiva de Deus. Você está se sentindo como esses pastores, os mais desprezados da sociedade. O mais sem valor. Porque se Deus realmente me amasse, Deus não deixaria isso acontecer comigo. Se Deus realmente me amasse,
eu não estaria divorciado, eu não estaria viúvo ou viúva. Se Deus realmente me amasse, meu filho não estaria doente. Se Deus realmente me amasse, meu filho teria entrado já na primeira fase da FUVEST. Nem é por aí que Deus age. Mas, Jesus disse, eu tenho uma alegria para lhe dar. Independente dessas coisas. Por isso eu queria terminar com 2 perguntas. A primeira delas é, você já conhece Jesus como seu Salvador? Você já disse para Jesus, Jesus, eu te quero. Eu sou pecador. Mas eu creio que o que o Senhor fez na cruz perdoa meus pecados. Talvez você esteja apenas vendo o circo passar. Mas nunca foi lá e disse, eu quero isso. E hoje é o dia. Pode ser o melhor Natal da sua vida. Você dizer, Jesus, eu te quero como meu Salvador. Entra na minha vida hoje. A segunda pergunta é para você também que já conhece a Jesus. Que perdeu o gosto pela vida. Que está enfrentando uma circunstância difícil que não muda. Isso está roubando a sua alegria. Mas Jesus disse, eu tenho uma mega alegria para lhe dar. Que independe disso. Depende simplesmente de você correr para mim também. A história termina com os pastores ainda não li por causa do tempo. Os pastores foram a Belém. Eles saíram do lugar onde estavam. Eles precisaram dar um passo de fé. Você pode entender, mas que loucura, a gente nunca viu um anjo antes. Como é que esse anjo falou comigo? Mas eles creram. Eles saíram de onde estavam. Foram até Belém. Encontraram o bebê na manjedoura. Ali o adoraram. E o texto diz que eles voltaram alegres. Você não pode ficar onde você está. Triste, desanimado, sem horizonte. Mas ir para Jesus. Dizer, aqui está de novo a minha vida, Senhor. Eu quero experimentar essa alegria que eu perdi, essa satisfação que independe de circunstâncias. Baixa a sua cabeça, eu queria orar. Eu queria dar uma oportunidade para você, se você, nesta manhã, quer dizer para Jesus, Senhor Jesus, eu quero o Senhor como meu Salvador. Nesse momento eu reconheço que por mim mesmo eu não tenho como ter meus pecados perdoados, mas eu te recebo, eu quero o Senhor nesta hora. Eu resolvo confiar em Ti como meu Salvador. Se você quiser dizer isso para Jesus, diga com as suas próprias palavras. É o seu momento de dizer para Jesus, eu te quero como meu Salvador. Mas eu creio também que entre nós existem pessoas. Eu não sou vidente, eu não vejo o seu coração. Mas que estão tristes. Perderam a alegria. Porque estão interpretando erroneamente as circunstâncias que estão acontecendo com você. Mas lembre, Jesus disse, eu tenho mega alegria, que independe de circunstâncias. E hoje é o dia de você dizer para Jesus, Jesus, eu quero olhar da tua perspectiva. Eu quero experimentar o que Abacuque experimentou. Quando tudo estava dando errado, ele interpretou, o Senhor tem uma história comigo, o Senhor não vai me abandonar. Você pode dizer como Paulo, as coisas ruins que me aconteceram contribuíram para o meu bem. Mas você está triste, cansado, desanimado. Mas pelo que você ouviu, você pode dizer para Jesus, Jesus, eu quero renovar a minha relação com o Senhor e experimentar essa alegria, essa satisfação, esse contentamento, que não depende do que eu tenho ou venho a ter. Tome esse tempo, em silêncio, entre você e Deus, para falar com Ele sobre isso. Eu queria pedir alguma coisa para você agora.
Se você, hoje de manhã, entendeu que Jesus quer ser o seu Salvador, e você o quer como Salvador, e você orou, dizendo para Jesus, eu te quero como meu Salvador. Eu quero orar por você. Queria que você levantasse a sua mão. Gostaria de saber se alguém aqui. Que Deus abençoe esse casal, abençoe sua vida. Alguém mais? Alguém atrás? Que Deus abençoe vocês. Deus vai revelar-se a você mais do que você. Alguém desse lado direito aqui. Eu queria pedir uma coisa para vocês, levantaram a mão, vocês não são obrigados. Eu queria orar com vocês, viessem até aqui à frente. Há um grupo de homens aqui que vai receber. Vem até aqui à frente, que a gente quer orar com você. Queremos dar um abraço em você. Queremos celebrar o que Jesus fez por você. Não se sinta envergonhado. Mas venha. A gente quer dar um abraço em vocês. Dizer que Deus os ama. Líderes da igreja vão estar aqui para recebê-los. É como se você orou dizendo, eu estou triste, Senhor, mas eu quero recuperar. Eu quero recuperar essa alegria que eu perdi hoje e quer marcar esse momento. Vem até aqui à frente também. Nós queremos abraçar você. Queremos fazer você sentir-se bem-vindo e bem-vinda com essa alegria que Jesus quer lhe dar. Bem-vindos, bem-vindos, meus queridos. Eu sei. Não é maravilhoso pensar que Deus é alegre? E que essa mesma alegria que Deus tem, Ele quer dar para vocês. E nesse Natal, pode ser o melhor Natal da sua vida. Quando essa alegria é restaurada. Especialmente saber que Jesus morreu por você, para lhe dar uma vida eterna e uma vida satisfeita. Obrigado pela coragem que tiveram. E não queria pedir que a igreja aplaudisse também. Porque eles resolveram publicamente dizer, eu quero recobrar a minha alegria. Eu quero ter Jesus como meu Salvador. Ó Deus, muito obrigado. Porque é uma alegria inexplicável. Não uma risada, não uma gargalhada, não uma falsidade, nada fake, mas porque vem do Senhor uma satisfação. Quando o medo vai embora, porque a gente sabe que o Senhor está no controle, e o Senhor estando no controle é tudo que a gente precisa. Então eu te agradeço por essas pessoas que estão aqui na frente, que elas possam ter, quem sabe, o melhor Natal na vida delas. Naturalmente o que tem de dor não vai ser esquecido, mas por ter Jesus, a dor é transformada em esperança, a dor é transformada em satisfação. É isso que nós pedimos por eles. Que simplesmente, porque essa promessa que foi dada aos pastores também é dada a eles, é dada a mim, é dada a nós. Que Jesus nasceu, Ele tem para nós uma mega satisfação, uma mega alegria que não depende de circunstâncias. Por isso, oramos por eles, os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.